O Ministério da Justiça abriu um processo contra a Enel, concessionária de energia de São Paulo, por causa do apagão em novembro do ano passado. Você deve se lembrar, né? Na época, 2 milhões de pessoas ficaram sem luz. A Enel tem 20 dias para apresentar a defesa. Segundo o Ministério da Justiça, a penalização da empresa seria uma forma de reparar a população prejudicada pela falta de energia elétrica. Com o processo, a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada à PASCTA, pretende garantir que os consumidores sejam ressarcidos em caso de interrupção de energia. A Enel disse que já foi notificada, que vai responder dentro do prazo estabelecido. Vamos seguir acompanhando, claro, mas vamos falar também mais sobre esse assunto, porque quando falta energia, água, luz, gás, internet, o que a gente deve fazer para garantir os nossos direitos? Quem vai explicar para a gente é o Daniel Dias, que é professor da FGV Direito Rio. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão. É um problema recorrente, né? Vive faltando água, luz, problema de internet e nem todo mundo, às vezes, está atento para reunir as provas para lá depois cobrar um ressarcimento, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos e todas. Realmente esse é um problema importante, porque a vítima, né, de um prejuízo como esse, ela tem que provar os seus danos. E não só provar os danos, também provar que houve o problema no fornecimento. De que forma? Bom, num caso como esse, como você estava narrando agora, é um caso mais fácil, porque pela sua própria magnitude, é um caso que tem, né, repercussão na mídia. Então, bastaria, por exemplo, você juntar alguma matéria de algum jornal de alta circulação, ou o próprio fato também é tão notório que, de certa forma, ele pode se presumir o conhecimento pelo juiz. Então, nesses casos, são mais fáceis. Em casos menores, de não tão de tamanha envergadura, o que pode fazer? De um lado, você pode buscar o apoio de testemunhas, né? Pessoas que estavam na convivência, vizinhos, para dizer, olha, houve falta realmente de luz, de água, de gás naquele período, durou tanto tempo. Isso é uma forma de provar. Uma outra forma é também buscar, né, o que a gente chama no direito da inversão do ônus da prova. Você pedir com que a própria parte, né, a própria empresa que tem registro também das falhas, que demonstre que apresente os documentos comprobatórios da ocorrência do evento danoso. Agora, doutor, isso no caso, na residência, existe, por exemplo, uma condição especial que esse serviço básico não poderia ter falhado de forma alguma. Por exemplo, uma pessoa doente, acamada, que precisa do uso de um aparelho, por exemplo, de oxigenação, por exemplo, ou faltou a forma de fazer a comida ali para um idoso. Enfim, o que o consumidor pode fazer para garantir realmente que isso não aconteça? E mais, no caso de penalização, esses fatores podem ser agravantes para a concessionária? Veja, essa é uma excelente pergunta e, de fato, no ponto de vista macro, o que pode ser feito é exatamente o que o Ministério da Justiça está fazendo, o que muitas vezes a Senacom faz, que é ir em cima, fiscalizar, multar, exatamente para garantir que essas empresas não falhem ou não falhem de maneira recorrente. Agora, por outro lado, você tocou num ponto muito específico, até de uma pessoa que esteja acamada com ligado a um aparelho, que aquilo pode ser relevante, inclusive, para a sua respiração, para a sua sobrevivência. Num caso desse extremo, é aconselhável também que o próprio consumidor, a própria pessoa, busque também, de certa forma, um plano B, né? uma válvula de segurança, um pequeno gerador, alguma via, porque, veja, é difícil você também, por mais que a gente busque e lute pelos melhores serviços possíveis, quem aqui nunca viveu, né, uma pane de alguma medida, seja por um motivo climático ou por alguma questão, às vezes, incontrolável? Então, de fato, se você tem uma situação tão extrema como essa, vale a pena também que a própria pessoa se precaveja, né, que ela busque ter alguma forma de também prevenir uma fatalidade, que seria, por exemplo, a pessoa vir a óbito. Numa situação como essa, o próprio Código de Defesa do Consumidor também prevê isso, que é a chamada culpa concorrente ou até culpa exclusiva do consumidor. Isso é preocupante porque se ele tem um risco de dano tão grave como a perda da vida de uma pessoa subitamente diante de uma ocorrência de uma
de uma falta de fornecimento, mesmo que rápida, de energia, numa situação extrema como essa, seria aconselhável que esse consumidor buscasse realmente ou um carregador, uma bateria externa, alguma coisa que impedisse essa fatalidade de se consumar. Doutor, uma dúvida que chegou aqui para a gente, existe algum entendimento sobre prazo? Porque, claro, fatalidades acontecem, né? Às vezes uma árvore vai lá, cai numa fiação, aquela energia é interrompida. Existe um prazo para que as concessionárias façam o reparo ou isso depende de concessão para concessão? Um prazo geral, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor não prevê. O que acontece elas respondem independentemente de culpa. Inclusive, isso é bom ficar claro. Então, eu estou com o melhor sistema do mercado e nenhum sistema é infalível, não importa, responde. A única possibilidade que eles têm de excepcionar isso é se eles conseguirem provar o que a gente chama de caso fortuito, né? Que houve realmente algo absolutamente imprevisível. Mas mesmo em eventos climáticos, é importante já chamar a atenção, são, na maior parte das vezes, previsíveis. Sobretudo, nós estamos falando da Enel, né, que é uma concessionária do estado mais rico do país, que é o São Paulo. A meteorologia hoje é avançada, então dizer que uma chuva mais forte era imprevisível, muitas vezes é faltar com a verdade. Mas, de fato, existem situações macro que podem realmente tomar a empresa, a concessionária, como algo imprevisível e inevitável. Em situações como essa, muito extraordinárias, você excluiria a responsabilidade da concessionária. Mas um prazo fixo não há. O que vai haver é realmente a necessidade da concessionária envidar todos os esforços para retomar o mais rápido possível o fornecimento da água, da luz ou do gás. Doutor, mais uma pergunta para a gente fechar aqui esse bate-papo de orientação que é muito importante. Uma coisa realmente é algo que acontece de forma pontual, mas existem algumas regiões que vivem tendo ou problema de internet, a internet sempre falha, sempre oscila, ou a água falta, a luz também não é frequente. Alguns setores produtivos reclamam bastante, principalmente em áreas rurais, sobre isso, sobre como o fornecimento de energia não é regular. Quando isso acontece, qual que é a orientação para os moradores daquele bairro, daquela região? Olha, até para um atendimento mais coletivo, é sugerido, por exemplo, buscar o PROCON. O PROCON é a instituição que é capaz de organizar essas reclamações e ir buscar, reclamar. O PROCON e o Ministério Público são duas entidades que podem buscar realmente, por exemplo, multar a concessionária e daí fazer até que ela haja de uma maneira que mude o seu comportamento de maneira global. No indivíduo, infelizmente, ele não tem muito, no caso de uma pessoa que esteja sofrendo individualmente, é buscar, de fato, além do PROCON, buscar a defensoria ou um advogado para que realmente entre com a ação judicial e obter não só o reparo pelos danos materiais, mas também por todo problema, pelos danos morais, né, por todo esse dissabor que ela viveu e aí realmente buscar que através do indo no bolso, né, que essa empresa deixe, pare e melhore os seus serviços. Tá certo, dado o recado. Professor Daniel, muito obrigada, viu, pela participação aqui no Conexão Record News. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, disponha. Obrigada.